Bom, gente, vamos então começar. Então nós estamos aí, né, aprendendo a interpretar a Bíblia, ok? E o que a gente já viu? Nós já vimos a necessidade de interpretar a Bíblia, né, o porquê de interpretar. Também já vimos que a interpretação ela é uma ciência, ela é uma arte, por isso que precisa de alguns detalhes aí. Outra coisa que a gente já viu, que a interpretação tem alguns princípios, né? O primeiro princípio é entender que existe apenas uma interpretação correta do texto. Então eu não posso interpretar de uma forma e outro de outro. E aí você vê que esse é o grande problema hoje, né? Que cada um faz a sua interpretação. Por isso que tem um monte de denominação. Aí você já sabe por quê. Ok? E para a gente descobrir essa única verdade aí, ó, nós precisamos, primeiro, da iluminação do Espírito, depois de muito exame, de muita relação, de muito trabalho. Você vai ter que construir o contexto do seu texto, ver o que vem, o que vai, o que está acontecendo no seu texto. Então, se você não trabalhar, não vai ter jeito. A outra coisa importante, outro princípio, né, é saber se o texto é uma narrativa ou uma normativa. Aí você vai descobrir hoje que a nossa hoje é uma narrativa, né? O terceiro princípio é conferir. Então, depois que eu faço a minha interpretação, agora eu confiro a minha interpretação que eu fiz no texto com o todo da Escritura. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se a minha interpretação ela contradiz com alguma coisa da Bíblia, é sinal que a minha interpretação está errada, ok? Porque não pode contradizer. Tranquilo? Maravilha. Então hoje o nosso texto é Lucas, né? Aí eu até coloquei aí o desenhozinho para você ver. Beleza. O que nós precisamos então fazer com o texto? Primeira coisa é orar. Então nós vamos orar para que Deus abra a gente para o texto e o texto para a gente, para que Deus ilumine, né? Então, e como é uma tarefa, é uma coisa que você já tinha que ter feito, porque, né, a gente já está fazendo isso aí. Mas vamos orar para a gente compreender as coisas. Senhor, nós queremos nessa hora entender a Tua palavra. Nós estamos aqui porque nós queremos compreendê-la, nós queremos entendê-la, nós queremos perceber e compreender aquilo que o Senhor colocou aqui na Tua santa e bendita palavra. Por isso, nos ensine e nos ajude, nos abençoe nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Ok, a segunda coisa é ler o texto todo. O nosso texto hoje é tranquilo porque não sei se você percebeu, justamente o bloco que a gente escolheu é o texto mesmo, ok? Então vamos lá, Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11, ok? Vamos lá. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele quem? Jesus, né? E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes,
e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ok? Maravilha, então nós lemos o texto, né? Então a dica é ler o texto várias vezes e várias versões, né? E o texto vai de onde a onde? Esse episódio vai do verso 1 até o verso de número 11. Ok, vamos lá. A terceira coisa a fazer, então, é anotar as palavras ou ideias que se repetem. Por que a gente faz isso, irmão? Para a gente descobrir do que está falando, na verdade, o texto. E aí é que você vai descobrir que, na verdade, ele não está chamando atenção para a pesca, se você for dar uma olhada direitinho. Não é? Por isso que o nosso negrito vai dar um probleminha aí. Ó. Então, vamos lá. Se você perceber, gente, olha só, 12 vezes, quem vai aparecer no texto, a palavra que mais repete, é Jesus. Então, já temos que atentar para isso. Para quem que está chamando a atenção? Para Jesus. Tranquilo? Jesus vai aparecer no verso 1 duas vezes, no verso 2, no verso 3, no verso 4, no verso 5, no verso 8, no verso 10, verso 11. Aí mestre, que se referindo a ele, também aparece no verso 5, e Senhor, que também está se referindo a Jesus, né? Então, no verso 8. Então, contando tudo, vai dar 12 vezes. Agora, olha outro detalhe interessante, que o Simão é que vai ser também a pessoa que mais vai aparecer, irmão. Porque, na verdade, o texto está falando da conversão do Pedro. Entendeu? Então, olha só, Simão vai aparecer 5 vezes, ó. No verso 3, verso 4, verso 5, verso 8, verso 10. Só que aí é interessante, vai aparecer o barco, o companheiro, os pescadores, ele manda pescar e a rede, mas tudo era de quem? Do Pedro. Então, ó, o barco é do Pedro, os companheiros são companheiros de Pedro, os pescadores, que são os companheiros, também são. Quem Jesus mandou pescar foi o Pedro, e as redes que eles estavam lavando eram as redes que pertenciam ao Pedro. Então você percebe o quê? De quem que está chamando mais atenção? É de Jesus com Pedro. Então você vai já ver ter um entendimento aí, que na verdade é Jesus que agora está tendo um encontro com o Pedrão, né? E está lá, toda a atenção agora vai ser para o Pedro. O acontecimento vai estar chamando a atenção para Pedro. Tanto é verdade, olha só, você vai ver aqui, ó, multidão vai aparecer 2 vezes. Veja que ele começa com a multidão, logo despede a multidão e agora o foco é Pedro, o Simão que é o Pedro, né? A praia vai aparecer 3 vezes. Então, na verdade, essas são as palavras que mais se repetem no texto. Beleza. Peixe, se você for dar uma olhada no peixe, vai aparecer 1 vez o peixe. Então, opa. Tranquilo? Maravilha, vamos para frente. Ó. Outra coisa a fazer é perguntar, né, gente? Então, lembra quando eu falei para você, ó, quando você estiver diante de um texto, você tem que fazer algumas perguntas para o texto. Ó. Então, o que fez, o que disse ou ensinou, né? Quem fez, para quem fez, quem estava no episódio, né? Então,
Se você for dar uma olhada no episódio, você vai ver que vai estar Jesus, a multidão, Pedro, seus companheiros, e também tem os sócios, né? João, que estava no outro barco junto com Tiago. Ok. Outra coisa a fazer é ver palavras que precisam ser entendidas. Teve alguma palavra que você não entendeu? Quando você estava olhando o texto? Beleza. Ok, gente? Vamos para frente. Ó. Antes de continuar, quero chamar a atenção para alguns detalhes ou vos lembrar de algumas coisas. Então, toda vez, você nunca pode esquecer isso aqui, ó, gente. Não esqueça nunca disso aqui, ó. Muita gente está esquecendo. Eu dei uma olhada em um monte de comentaristas, porque esquece esse detalhe, vão fazer coisa que não está no propósito do autor. Ok? Então, olha só. O que eu nunca posso esquecer, gente? Primeiro, de lembrar que o livro não foi escrito e nem estava dividido em capítulos e versículos. Por isso, eu devo ter cuidado com a interpretação versículo por versículo, ou figura por figura, ou detalhe por detalhe. Então, esse aqui é importante, e eu estou lembrando sempre isso aqui, ó. Segunda coisa é lembrar, para você não esquecer nunca, ó. Lembrar que o destinatário não tinha os outros evangelhos. Então, para quem está escrevendo, Lucas está escrevendo para quem? Para Teófilo. Então, ele não tem Mateus, ele não tem Marcos e ele não tem João. Ok? Então, isso aí você tem que ter. Se você começar a ficar fazendo comparação com outro evangelho, com não sei o quê, você vai perder a caminhada do escritor, do autor. O que ele está querendo dizer. Ok? Porque senão vai ter problema. Porque se o Teófilo precisasse, como a gente, né, hoje, precisa dos outros para entender aquele negócio lá, quando que ele ia entender, gente? Só para você ter uma ideia, ó, o livro de Lucas vai ser escrito no ano 60, João só vai ser escrito em 85. Você imagina se ele precisasse do João? Hã? Você está entendendo? Então, lembra daquilo que eu falei, gente? Nós é que somos privilegiados hoje, que nós temos os 66 livros juntos. Mas os primeiros lá não tinham isso. Tranquilo? Então, por isso é importante a gente entender, ó, não esquecer desse detalhe. Outro, olha só. Não esquecer disso aqui, ó. Que também, não esqueça nunca de lembrar também do objetivo do autor. Lucas, irmãos, está fazendo uma narrativa em ordem das coisas que aconteceram com Jesus, para que Teófilo tivesse plena certeza das coisas que ele tinha ouvido, que ele já tinha sendo instruído. Entendeu? Então, o que ele está fazendo? Uma narrativa. Então, se você esquecer desse detalhe, vai dar problema. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho dessa narrativa aí, ó. Ok, vamos para o nosso texto. A primeira coisa a saber, irmãos, então, é que estamos diante de uma narrativa, de uma história acerca de Jesus. Ok? Vamos lá, ó. Portanto, estamos diante de uma narrativa acerca daquilo que Jesus fez. Lucas está narrando um fato para o Teófilo daquilo que aconteceu. Ok? Isso tem que ficar bem claro, ó. Vamos para frente. Aqui então é uma narrativa, irmão. Lucas está apenas narrando aquilo que aconteceu naquele dia, lá naquele lago, ó. Observe o propósito de Lucas. Veja como, no capítulo 1, Lucas vai dizer isso aqui, ó. E é interessante, eu dei uma lida, por isso que eu falei assim, ó. Leia em várias versões, né? A Bíblia Viva, ela inicia o livro de Lucas assim, ó. Porque na nossa versão aqui atualizada, ele deu uma melhorada bem assim para a gente entender. Olha só como é que começa lá, dizendo assim, ó. Querido amigo Teófilo, né? No nosso está em Excelentíssimo Teófilo, né? Ó, diversas histórias de Cristo já foram escritas, usando como fonte de informações as narrativas existentes entre nós.
feita pelos primeiros discípulos e outras testemunhas. Contudo, pareceu-me que seria bom conferir todas essas narrações e depois de uma investigação completa, né, a nossa tradução traz apurada, né, mandar-lhes este resumo para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Vou começar com... Aí ele vai dizer, vou começar com um sacerdote. Aí ele vai falar antes de Jesus nascer, o que aconteceu antes de Jesus. Entendeu? Então, olha só para você entender. Ó. Agora, é uma narrativa. Então, entendendo a narrativa, irmão, só para a gente prestar atenção. Ó. Primeira coisa que você precisa entender narrativa. Ó. O gênero mais comum encontrado na Bíblia é narrativa. Ok? A estrutura da narrativa compõe mais de 1/3 de toda a Bíblia. Se você for dar uma olhada, o Velho Testamento é toda a história. Ok? Tudo o que aconteceu, o camarada está lá narrando o que aconteceu naquele tempo, naquele negócio. Ok, então já preste atenção nisso. Perceba então que a maior parte da Bíblia são histórias ou acontecimentos históricos. Aí é importante a gente aprender, ó. Deus, irmãos, ele se revelou na história, até para ninguém ter dúvida. Tranquilo? Ah, aquilo lá não aconteceu. Não, vai lá na história para você ver se aquele rei não existiu, se aquele imperador lá do Egito não existiu. Entendeu? Não foi história inventada, não. Tranquilo? Então você precisa entender isso, ó. No Novo Testamento temos os evangelhos e atos que são predominantemente o quê? Narrativas, histórias do que aconteceu. Ok? Beleza. Segunda coisa, para entender a narrativa. Ó. Narrativa é um relato de acontecimentos específicos, no tempo e no espaço, com participantes cujas histórias são registradas com começo, meio e fim. Se você for dar uma olhada na nossa história, tem começo, meio e fim. Ok? Beleza. Terceiro, a narrativa sempre deriva de seleção do escritor com detalhes ou figuras principais que aponta para o objetivo do autor em contar a história. Então, lembra disso. Ó, ele pegou, não é que ele colocou todas as coisas que aconteceram, gente. Ele fez uma seleção das coisas ali. Aquilo que interessa para o objetivo dele, ele coloca ali no seu texto. Agora, outras coisas que pode até ter acontecido, mas que não tem nada a ver com aquilo que o objetivo dele, ele deixa de lado. Entendeu? Então, narrativa tem esse detalhe, que são seleções de fato. Ok? Tranquilo? Então, a pergunta aqui é: que elemento do texto o autor desejou ressaltar? Aí, se você for dar uma olhada, a pessoa que ele mais está lá ressaltando é a pessoa de quem? Além de Jesus, é de Pedro. Tranquilo? Do Simão, que lá está o Simão, né? Ok. Outra coisa, entendendo a narrativa. Quarto, outro detalhe de narrativa é que a característica principal do relato é a cena toda. Ok? Por isso, cuidado em fragmentar a história ou isolar fatos ou personagens. Ok? Veja a cena toda atrelada com o propósito do autor, né? Ou com o propósito do texto. Tranquilo? Então, ó, por isso, cuidado com a alegoria, pois esse tipo de interpretação traz confusão e implicações que vai contra o objetivo da narrativa do autor do ensino. Por exemplo, eu não posso dizer, irmãos, olha só, você vai ter que me entender isso aqui, ó. Ah, mas eu poderia falar que o barco é a igreja? Aí, não, beleza, você pode falar, pode dizer isso, mas foi a intenção do autor dizer que aquele barco significava a igreja? Entendeu? Então, é isso que você tem que lembrar, ó. O barco representa, eu vi dois camaradas, um dizendo, o barco representa a igreja. O outro diz, não, o barco representa o centro da vontade de Deus. Entendeu, gente? Hã?
Não, gente, tem que lembrar disso. Ó, o autor aqui não está pensando nem em igreja. Ainda não está nem formado a igreja. Ele está chamando os primeiros discípulos de Jesus. Entendeu? Então, esquece esse negócio. Se você for começar a alegorizar, irmão, você vai dizer umas coisas que o autor, a narrativa, não tem nada a ver, não era isso que ele queria dizer, ok? Então eu não posso dizer que a rede é o evangelho, entendeu? Então eu vi muito isso aqui, lavar as redes significa enterrar e jogar fora tudo aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Doidura, né? Entendeu, gente? O lago seria o mundo, então o mundo está aí, então nós temos que jogar, entendeu? Gente, na cabeça do Lucas, isso aí não está no protocolo dele, ok? Quer ver, os peixes são os perdidos, tá vendo o trem doido? Então eu não posso, cuidado com esse tipo de coisa, porque na cabeça lá do autor, o autor não está pensando nisso não, irmão. Olha só como que é perigoso. Olha, eu trouxe uma aqui que eu achei de um cidadão, cara, olha só. Veja essa interpretação, coisa de doido. Que ele começou a ler o texto e fazer pergunta. Aí ele disse assim, mas por que Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar, quando falou do largo, né? Aí olha assim, e eu orei e Jesus me respondeu. Olha o camarada, para ficar mais autêntico, né? E você acreditar, porque, foi ele que orou e Jesus respondeu para ele, então, tá beleza, né, gente? Olha a resposta de Jesus. No meio do mar, não havia beira de praia nem multidão, era só Jesus e os pescadores. Entendeu? Jesus, então, quando manda eles para lá, estava querendo intimidade e profundidade no relacionamento. Então ele pega o negócio da profundeza do mar e aplica para isso. Então, estou isolado no lugar profundo, então que significa o quê? Que na verdade, Jesus quer uma profundidade de relacionamento. A doidura, os caras nem criem, nem em Cristo ainda, irmão. Entendeu? Tem que lembrar disso. Então Jesus queria, precisamos, por isso que ele disse, precisamos nos afastar da beira da praia e ir para o meio do mar. Necessitamos entrar em um relacionamento mais profundo com Deus. Então veja o que ele pega no texto e faz a interpretação dele. Ok? Então por isso que eu estou falando que é perigoso você fazer isso, porque não tem nada a ver com o propósito da narrativa. Ok? Beleza, então vamos para frente. Agora, gente, é interessante entender, Então você tem que prestar atenção na cena do todo e o propósito do autor. A gente estava dizendo isso. Então, como o propósito é de mostrar que o que aconteceu foi real, irmão, então Lucas coloca provas históricas. Então, pessoas reais, lugares geográficos reais. Então, eu até trouxe aqui um mapinha do Google hoje. Se você entrar, lá vai estar o lago. Entendeu? Agora nós vamos ver isso. Porque é real. Não é uma história inventada. Não é um negócio. E lembra que o Lucas, o objetivo dele é fazer o quê? Olha, ele apurou as coisas e agora está narrando as coisas que são reais, irmãos. Ok? Então veja só. O lago é real. O barco, as redes, é real, né? O Simão é real. Os pescadores são reais, existiram. É só averiguar, tinha até sócio, né? Tem uma sociedade lá, tinha uma cooperativa, né? Entendeu? Vamos poder dizer assim. Então, agora preste atenção nos detalhes dos lugares que Lucas, no evangelho dele, na narrativa dele, está fazendo assim, E é interessante, gente. Eu não sei se você prestou atenção nisso, Então, olha só como que é interessante. Os pais de Jesus moravam na Galiléia, lá em Nazaré, capítulo 1, verso 26, e o 2, 4 vai dizer isso. Então, só para você ver as considerações históricas da narrativa. Jesus nasceu em Belém da Judéia, capítulo 2, verso 4.
Lembra que ele está fazendo o apanhado da vida de Jesus? Ó, depois foi circuncidado em Jerusalém, ok? Agora ele volta de novo para Galiléia, para Nazaré. Então você vai ver sempre em Lucas isso assim, ó. Tá em Jerusalém, aí vai para Galiléia, volta, entendeu? Então vamos lá, ó, só para você ver. Com 12 anos ele visita Jerusalém de novo. Depois é batizado no Jordão. Aí você já vai ver que está lá para cima, né? Lá com João. Depois da tentação, volta para Galiléia, ó, tá vendo aqui, ó? Jerusalém vai para Galiléia ensinar nas sinagogas, capítulo 4, 14. Depois vai para Nazaré, onde é rejeitado. Lembra desse detalhe aqui, ó, 4:16. Aí o que acontece? Depois vai para Cafarnaum, onde ali cura o endemoniado, a sogra de Pedro e muitos outros. Capítulo 4, 31 a 41. Depois vai para um lugar deserto. Em seguida vai para a Judéia. Aí ele desce de novo. Aí agora o que acontece? No nosso texto ele já está onde? Na Galiléia de novo. E já está lá na região de Cafarnaum, né? Tudo junto ali, ó. Beleza. Ok. Vamos agora para a cena toda, irmãos. Para a gente entender o que está acontecendo. Eu só coloquei aqui lá para você ver o que Lucas faz no seu evangelho. Então vamos para a cena toda. Ó. Então nós temos Jesus em pé na beira da praia do lago de Genezaré, que tem 20 quilômetros, alguns comentaristas falam 21 quilômetros de comprimento, com 12 quilômetros de largura, né? Aqui eu coloquei aqui, ó, esse é o lago, irmãos. Tá vendo aqui, ó? Agora para você entender, ó, por isso que você vai ver aqui, ó, somente Lucas vai chamar o mar da Galiléia de lago, entendeu? Olha só, então aqui, ó, veja quais são as cidades que estão, por isso que de vez em quando vai aparecer Betsaida, está lá o lago, Cafarnaum, está com o lago, então Tiberiades, né? Aí, ó, aqui para cima já está a região dos Gadarenos, por isso que você vê assim, ó, de repente ele só atravessa, já está na região dos Gadarenos, lá com aquele endemoniado, lembra disso? Porque, ó, tá tudo aqui ao redor do lago, irmãos, ó, Cafarnaum, Betsaida, Tiberiades, né? Aqui, ó, Genezaré, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, já é aqui, ó, nessa região, tranquilo? Outra, ó, eu tirei do Google esse aqui hoje, né? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Até hoje o bicho está lá, ó. Então você vê aqui, ó, todas as cidadezinhas estão aqui, ó, ao redor do lago. Então por isso que às vezes ele está nessa região, às vezes ele está para essa região, tá vendo aqui, ó? Por isso que às vezes ele atravessa para cá, ou então ele vai para lá. E aí Jesus sempre está fazendo esse percurso aí, beleza? Aí o que acontece? Então, primeira coisa que a gente viu que ele estava na praia do lago lá, né? Aí, ó, diante de Jesus, em pé, existe uma grande multidão desejosa de ouvir a palavra de Deus, ou a palavra que provém de Deus, ou acerca de Deus, ok? Temos também dois barcos, um barco é de Simão, e provavelmente o outro é de Zebedeu, ou dos filhos dele, né? João e Tiago, que acabaram de chegar da pescaria, que não pegaram nada a noite inteira, e agora os componentes destes barcos, né, estão lavando as redes, ajeitando as redes para a pesca seguinte, para outro dia, né? Aí Jesus, o que acontece? Pede o barco de Pedro para usar como palco, né? E assentado nele ensina a multidão, ok? Então essa é a cena. O que acontece? Agora Jesus ensina o povo do barco, né? Depois do ensino ele deixa a multidão e toda a atenção agora é para quem? Para Simão, tranquilo? Portanto perceba que o foco da narrativa é o Simão e não a multidão. Tanto é verdade que a multidão só aparece 2 vezes, Simão 5 vezes, e nós já vimos atrelado a Simão, porque tudo é do Simão no texto, né? Várias outras vezes. Ok. Também o foco, irmão, não está na pesca maravilhosa, mas em Jesus.
O foco está naquilo que Jesus fez com Pedro, a ponto dele agora se tornar um seguidor de Cristo. Por isso é importante a gente entender isso. Ó. A primeira coisa que a gente entendeu lá foi que nós estamos numa narrativa, ok? Mas numa narrativa sobre um milagre. Agora é outra coisa que a gente precisa aprender. Ó. É que estamos, além de uma narrativa, diante de um milagre. Então, para a gente compreender o milagre, milagre é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, ok? É por isso que os pescadores, e principalmente Pedro, ficam admirados, espantados, porque naquela hora e naquele lugar, isso era humanamente falando impossível deles pegarem peixe. É por isso que o Pedrão diz assim: Senhor, mestre, não foi Senhor, foi mestre primeiro. Agora nós vamos ver essa palavra mestre. Mestre, ó, rapaz, ô, campeão, sabe quem está falando aqui? Cara especialista em pesca, meu querido. Entendeu? Então, por isso que temos que lembrar disso. O milagre é um acontecimento fora do comum, irmãos. Então, ó, é interessante aqui, ó. Veja que na hora errada, no dia errado, eles fizeram a maior pesca da vida deles. Tranquilo? Maravilha. Outra coisa que precisamos saber do milagre é o seu propósito, gente. Ó. Segundo lugar, os milagres são usados para chamar a atenção não do milagre em si, mas para aquele que realiza. Aqui está o detalhe, ó. Os milagres nos evangelhos, irmãos, são instrumento de propagação das boas novas e chama a atenção a pessoa de quem? De Jesus. Por isso que quando a gente contou, vai aparecer mais a pessoa de Jesus no texto. Porque está chamando a atenção para quem? Para Jesus. Ok? Portanto, o milagre tem o objetivo de chamar a atenção do homem para o fato de que Deus está presente. E nos evangelhos, os milagres são usados para mostrar que Jesus era o Messias, para revelar que Jesus era o próprio Deus. É por isso que Lucas coloca um detalhe no nosso texto, que às vezes no português você não vai perceber. Ó, qual que é o detalhe? No verso 5, Pedro chama de Jesus de mestre. Agora tem um detalhe aqui nessa palavra, porque o mestre aqui não é o rabi, que vai aparecer lá em João 3. Lembra disso? Ó, lá o rabi, ou o mestre lá de João, é didáscalo. Ok? É o mestre que é o professor, que tem didática, tem algo a ensinar, tem conteúdo e certeza. Veja que lá em João, Nicodemos sabe que ele tem alguma coisa de Deus. Que ele vem de Deus, que ele tem algum relacionamento com Deus. Porque até ele diz, porque essas coisas que você faz, ninguém faz se não estiver com Deus. Entendeu? Agora, aqui no episódio, Lucas usa o termo epistata. Ó, não é didáscalo, que é usado para uma pessoa comum. É mais ou menos assim, gente. De repente, ó, de vez em quando a gente não fala assim para a classe, mestre. Lembra? O pessoal não brinca com mestre ou outro, mestre. Então, essa palavrinha era usada para qualquer pessoa comum. Entendeu? Então, começa a perceber, agora nós vamos ver um negócio interessante. Porque na hora que aconteceu a coisa, teve uma mudança de mente em relação a Cristo. Tranquilo? Então, para Pedro aqui, ó, Jesus é alguém, uma pessoa qualquer. Por isso que Pedro argumenta com Jesus. Entendeu? Dizendo, ó, rapaz, nós pescamos a noite inteira. Nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, mas você está mandando, vamos lá, né? Entendeu? Exatamente. Então, aqui está o detalhe, gente, ok? Beleza. Agora, olha o detalhe depois do milagre. Agora, depois do milagre, Pedro tem convicção que está diante de Deus, irmãos. É por isso que ele se prostra aos pés de Jesus e pede para que Jesus se retire do barco dele, porque ele, Pedro, é um pecador. Ele não se considera digno
Estão entendendo aí o negócio? Ok? E é por isso também que agora Pedro chama Jesus de quê? De Senhor. E aqui a palavra Senhor é de Kyrios, que do Velho Testamento para cá é a mesma palavra que é usada para o Senhor Deus, Deus Pai. Entendeu? Então no Novo Testamento, no grego, é Kyrios. Então é o Senhor que manda, o que reina, é o dono de todas as coisas. E passa agora a ser o quê? Seguidor de Jesus. Então preste atenção no que eu estou querendo mostrar. Que o milagre está chamando a atenção para quem? Para Cristo. Não é para o milagre em si. Porque esse não é o propósito do milagre. O propósito do milagre é chamar a atenção para quem fez o milagre. Ok? Beleza? Ok, então, esse é o segundo detalhe do milagre. Que o milagre chama a atenção para quem fez. Não é para o milagre em si. Então, por isso que eu falei, se você trocar, ficar prestando atenção para o milagre em si, e não para quem fez o milagre, a sua interpretação vai ficar estranhada. Vai ser estranha, ok? Então, perceba que o centro é Cristo, irmãos. Veja a caminhada que Lucas faz, ó. E aí é interessante. Lembra que Lucas está contando a história de quem? De Jesus. Daquilo que Jesus fez, ok? Então olha só a caminhada que ele fez até agora, ó. Ele já falou do que aconteceu antes do nascimento de Jesus, no capítulo 1, do que aconteceu no nascimento de Jesus, todas aquelas coisas que aconteceram, né? A visita do mago, tal, aquele negócio todo. Do que aconteceu com Jesus quando completou 8 dias, que ele obedeceu todo o trâmite, os pais, né? O que aconteceu com Jesus quando tinha 12 anos, né? E terminando sempre com esses dois, aqui ó, no capítulo 2, 21 e no capítulo 2, 40, esses dois episódios, né, o que aconteceu com Jesus quando completou 8 dias e quando ele tinha 12 anos, sempre termina assim, ó, e crescia Jesus em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens, né? Depois falou de João e do testemunho de João, sendo o precursor e batizador de Jesus, no capítulo 3, de 1 a 22. Depois fala da genealogia de Cristo, né, toda a caminhada lá até para nascer Jesus, de quem que ele é, filho de quem, né? E agora estamos no começo do ministério de Jesus, com 30 anos de idade. Então lembra que eu falei que a narrativa é uma seleção? Então olha só, pegou lá sobre Jesus com 8 dias, quando ele nasceu, com 8 dias, com 12 anos, e depois já com 30 anos. Entendeu? Aí o que acontece? Agora, ele já está com 30 anos de idade, onde passa pela prova no deserto, e agora opera alguns milagres, né? Vários milagres até chegar no nosso texto. Agora no nosso texto está Jesus de novo na Galileia, na região da Galileia, agora no lago de Genezaré, onde acontece um milagre que resulta na convocação, na conversão dos seus primeiros discípulos homens. Por que eu coloquei aqui discípulos homens, irmãos? Todos os negócios aqui vai acontecer com mulheres. E antes desse episódio, quem é uma das primeiras seguidoras de Jesus é a sogra de Pedro. Quando ele cura ela, diz que quando ela levanta, ela já passa a servir a Cristo. Entendeu? Por isso que eu coloquei agora isso aqui, ó. Primeiro discípulos homens, que eram exatamente os pescadores que foram impactados com esse milagre e passaram a seguir. O impacto foi tão grande que eles passaram a seguir. Então, olha a cabeça do Lucas, o que ele está fazendo com o negócio, com a narrativa. Ó. Então, observe outro detalhe na narrativa de Lucas, irmão. Até agora, aqueles que entenderam quem era Jesus, passaram o quê? A servir. Quem não entendeu, aí fica com chacota, expulsa Jesus, manda Jesus embora. Agora, quem entendeu quem é Jesus na narrativa de Lucas até agora, ele diz que essas pessoas passaram a fazer o quê? A servi-lo, ok? Passaram a adorar como Senhor, ou agora eles passaram a ser seguidores de Jesus.
Está no 1:43, 46 e 47, 2:20, 4:39, que é o caso da sogra de Pedro, e no 5:11 esses primeiros discípulos aqui agora passam a segui-lo, ok? Ser seguidores de Jesus. Observa outro detalhe narrativo de Lucas, é quanto à palavra admiração. Aqui é que bacana, gente. Não sei se vocês prestaram atenção nesse detalhe, ó. Lucas fala sempre da admiração das pessoas. Toda vez que Jesus faz alguma coisa, as pessoas ficam maravilhadas, admiradas, sim, de tal forma que isso dá um impacto tão grande na vida delas, que elas entendem quem de fato está fazendo. Então, olha só, para vocês entenderem, ó. No 1:21, o povo se admiraram com a demora no santo lugar de Zacarias. No 1:63, todos admiraram quando Zacarias escreveu: João é o seu nome. Então, eu estou pegando só a palavra admiração, para você ver como é que Lucas está fazendo com a narrativa, ó. 2:18, todos se admiraram das coisas referidas que os pastores falaram sobre o menino, né? 2:23, José e Maria se admiraram do que falavam de Jesus, lá os doutores. 2:47, os doutores admiraram da inteligência de Jesus. 4:22, todos se maravilharam das palavras de graça que lhe saía dos lábios. 4:32, muitos se maravilharam com a sua doutrina. Tudo é falando de quem? De Jesus e dos precursores de Jesus, ok? 4:36, todos ficaram grandemente admirados com a autoridade e poder de Jesus. E no capítulo 5, que é o nosso texto, de 9 a 11, Lucas registra a admiração de Pedro e seus companheiros, ao ponto deles deixarem tudo e passar a ser os seus primeiros discípulos homens, ok? Beleza? Lucas também chama atenção, irmãos, para o fato daqueles que encontraram Jesus, acharam a coisa mais importante de suas vidas ao ponto de deixar o que eles estavam fazendo. Então, é outro detalhe que Lucas sempre vai usar, que na hora que eles entendem quem é Jesus, irmãos, agora, as outras coisas que estavam fazendo, deixando de fazer, não é mais importante como Jesus é importante na vida deles. Entendeu? Maravilha. Jesus agora é mais importante do que qualquer coisa, irmãos. Aí isso vai aparecer no 4:32, 5:11, no 5:28. Ok? Conclusão, irmãos. Então agora, diante de tudo isso, podemos concluir dizendo o seguinte, o que Lucas está fazendo, irmãos, é narrando que no dia que Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus fez um milagre tão extraordinário na vida de Pedro que ele nunca mais foi o mesmo. Ou que o encontro de Jesus com Pedro trouxe mudanças profundas na vida de Pedro, ao ponto dele agora se tornar um seguidor de Jesus. Ok? Nesse episódio, Lucas está narrando a conversão de Pedro, irmão. Do dia em que Pedro se converteu a Jesus, do dia em que houve transformação de mente em relação a Jesus. Viu? Por isso que no primeiro momento ele chama só o quê? Mestre é qualquer pessoa. Jesus é apenas mais um no meio da multidão. Mas depois, agora ele chama de o meu Senhor. Entendeu? Agora ele sabe quem é Jesus. Tranquilo? Show de bola? Vamos para frente. Agora, qual é a lição para a nossa vida, irmão? O que nós podemos aplicar aqui para nós? O que você pode tirar para a sua história, para a sua vida? Eu tirei algumas lições aqui, O que eu tiro de lição para a minha vida, irmãos, é que quando Jesus entra na minha vida e faz um milagre na minha vida, isso resultará em uma série de mudanças, como aconteceu com Pedro. Veja aqui, a primeira, há uma mudança de mente em relação a Cristo. E é isso que a Escritura toda fala de conversão, irmãos. Que quem é Jesus antes da sua conversão e quem é Jesus depois da conversão. Ok? Então perceba uma coisa interessante, Veja que antes, lá no capítulo 5, Jesus era mais um
era uma pessoa comum. Agora, irmãos, ele não é mais qualquer um. Agora ele é o meu Senhor, verso 8. Agora ele passa a ser mais importante do que qualquer outra coisa nesse mundo. Percebeu o negócio aí? Segundo, há uma mudança de mente em relação a você mesmo. Olha o detalhe aqui, ó. Verso 8. Agora, irmãos, ó, você reconhece que é um pecador. O que Pedro fez na hora que ele viu a coisa acontecer? E que o milagre está chamando a atenção para quem fez. O que ele faz? Ele se prostra diante de Cristo e fala o quê? Se retira de mim, porque eu sou o quê? Um pecador. Eu sou indigno do Senhor estar pelo menos no meu barco. Entendeu? Então perceba um negócio aqui interessante. Quando você olha para a Escritura inteira, todo mundo que teve um encontro real com Deus, irmãos, né? Eu vi um camarada que achei até bacana, ele dizia, ó, gente, quando Pedro teve o entendimento, ele não falou assim, Senhor, obrigado pela prosperidade que o Senhor me deu, porque agora, rapaz, olha o que você fez, olha o que causou na minha empresa. Olha que maravilha. Não, irmão, foi o quê? Ele caiu aos pés de Deus e disse, se retira de mim. Porque quanto mais perto de Deus você está, irmãos, mas você sabe quem de fato você é. Isso aconteceu na Bíblia inteira. Lembra quando você vê, por exemplo, Isaías, quando ele contempla, o que ele diz? Ai de mim, porque sou pecador. Estou no meio de um povo de impuros lábios. Lembra? Eles fazem, ele não se sente digno. Entendeu? Você dá uma olhada na Bíblia e você vai perceber isso. Então, ó, é isso que ele faz agora. Agora você reconhece que é um pecador, porque é uma mudança em relação a você mesmo. Que você é indigno, por isso que ele diz, retira-te de mim. Agora sou totalmente dependente. É interessante que esse ato de se prostrar, irmãos, olha aqui, ó, você, ó, está dando todo, a pessoa para quem você se prostra, tem todo o domínio sobre você. Nós não estamos ainda entendendo o que significa se prostrar diante de Deus. Entendeu? Agora ele diz, olha, eu sou dependente. Por isso que o Quírios lá agora é o Senhor que manda, é o Senhor que reina, o Senhor que é o dono. Entendeu? Quando ele reconhece quem é, que Jesus é o Senhor dele. Por isso que ele se prostra. Porque agora é ele que manda na vida dele. Ele que reina, ele que é o dono. Tranquilo? E a terceira mudança, há uma mudança de foco. Lembra o seguinte aqui, ó. Agora, o verso 10, o que Jesus vai dizer? Ó, você é pescador de peixe, Pedrão, até agora. Mas agora você vai ser pescador de homens. Você pesca, mas é para a morte. Que vai matar os peixinhos e comer, né? Agora você vai pescar gente, agora você vai produzir vida, você vai dar vida. Tranquilo? Olha outro negócio interessante, ó. Antes pescar, né? Agora, veja que agora ele não está mais preocupado só com as suas coisas, irmão. Só com a sua família. Agora é preocupação com as outras famílias, porque agora diz que ele deixa. Veja um negócio interessante. Foi a pesca mais poderosa que ele já viu na vida. Mas no dia que ele pescou, fez a pesca mais importante da vida dele, agora ele entende que aquilo lá não é tão importante. Entendeu? A minha empresa não é mais importante. Meu negócio não é mais o importante. Quem é mais importante aqui é o meu Senhor. Entenderam isso aí, ó? Então, uma mudança de foco, ok? Porque agora ele entende quem de fato é Deus e o que Deus quer dele e por que Deus fez algo na vida dele. Veja que não tem jeito de ser como aquele cara que falou lá, a Michele falou, deixa Jesus entrar. Cara, não foi Pedro que deixou. O próprio texto já mata esse negócio. Foi Jesus que chega e diz,
Então vamos agora então orar, irmãos, para a gente encerrar, ok?